A neuroavena, tá? Ela é uma substância que vai inibir a ação do MAO-B, monoamina oxidase B. Essa MAO-B, ela vai trabalhar na dopamina. E a MAO-B, ela abaixa a nossa dopamina. Claro que tem um motivo para isso, senão a gente ia ficar explodir de dopamina. Então ela vem ali para controlar. Só que uma dopamina baixa tira a nossa disposição. Então, temos diversas causas para indisposição. E no vídeo de hoje eu vou falar de algumas substâncias naturais para melhorar a disposição. E uma delas é justamente a neuroavena, porque ela aumenta a nossa dopamina e com isso, né, com esse neurotransmissor funcionando melhor, você vai conseguir ter mais disposição. Mas fica comigo, não sai comprando isso aí ainda não, porque temos outras coisas aqui na lista e aí você vai entender que é complexo em disposição. Mas no vídeo de hoje aqui você tem uma grande chance de resolver isso aprendendo sem custo nenhum. O único custo que você tem é clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, que é um custo oneroso, eu sei, mas ajuda muito o canal e a minha satisfação pessoal de ajudar vocês. Essa ficou então a substância número 12 da nossa lista, tá? E a número 11 é a ubiquinona, a coenzima Q10. O que é a coenzima Q10, né? Por que eu suplemento com coenzima Q10 e sinto aumento de disposição? Porque ao longo da vida, estresse, né? Viver é estressante. Você está em contato com o oxigênio, você está estressando o seu organismo. Mas a ubiquinona, a coenzima Q10, ela vem caindo ao longo da vida. E ela é uma substância que dá disposição para a gente. Logo, se você suplementa com ela, pode aumentar se você tiver carência. Isso é muito importante, porque existe um marketing muito forçado para você que está aí com algum problema. Tem problema de libido, tem problema de... Então a galera vem e agride, fala, isso aqui é a solução. Mas se você não tiver deficiência de coenzima Q10, não vai adiantar nada. Porém, se você tiver, vai melhorar. Quando que temos uma acentuação de necessidade de coenzima Q10? Ela começa a ter uma degradação depois dos 30 anos. Então, até os 30 anos, muito difícil você ter necessidade de coenzima Q10. Depois dos 30 você pode precisar. Depois dos 40 você precisa de uma dosagem maior. Então não vou entrar muito aqui em dosagens porque isso vai depender da fase da vida que você está. Mas fazendo uma suplementação com uma dosagem ali do rótulo, você já consegue ver alguma melhora, se for o caso, né, de você ter essa deficiência. O número 10, eu já fiz vídeo aqui no canal, que é a melatonina. Você vai dizer, mas a melatonina não é o hormônio do sono, como é que ela vai me ajudar a dormir? Bom, pessoal, primeiro assim, sempre que tiver uma dúvida, lembre de procurar Leandro Twin tema. Leandro Twin melatonina. O que a melatonina vai fazer? Ela vai aumentar a profundidade do seu sono. É um dos meus suplementos favoritos, definitivamente. Porque quando você tem um sono bom, tudo rende bem durante o dia. A gente sabe que sono ruim pode gerar compulsão alimentar, pode gerar ansiedade, pode gerar baixa disposição, pode gerar uma infinidade de coisas. Então a gente precisa descansar. Então, pessoal, o sono é fantástico. E a melatonina vai te colocar num sono mais profundo. Você pode dizer, eu não tenho dificuldade para dormir, meu sono é bom. Mas se ele for melhor ainda, você tende a ter mais disposição no outro dia. Qual marca de melatonina você me indica, Leandrão? Eu utilizo da Oficial Pharma. Você compra quem você quiser, isso é coisa tua. Mas eu curto e uso a da Oficial Pharma. Não tenho cupom. Número 9, GW501516. Você vai dizer, Leandrão, que diabo é GW501516? 161550 GW, falou ao contrário. Mas que diabo é isso? Isso se chama Cardarine. A Cardarine, pessoal, eu resolvi colocá-la aqui na lista, mais como uma menção honrosa. Por quê? Ela não é uma substância natural. Já tem vídeo da Cardarine aqui? Já. Mas a Cardarine, ela é extremamente potente para o aumento de disposição. Porém, novamente, não é uma substância natural. Veja o meu vídeo depois, Leandro Twin Cardarine. Número 8, o DHEA. Então, o DHEA é o mesmo caso da coenzima Q10, tá? Ele tende a vir caindo ao longo da vida, principalmente em quem tem testosterona baixa. Então, o DHEA, ele pode, se tiver baixo, influenciar na sua disposição. Você está percebendo que as coisas daqui, elas vão depender de alguma coisa. Então, assim, não adianta você tomar DHEA e achar que vai ficar mais disposto se você está com o DHEA normal. Então, o que você faz? Pô, vai lá e afere o DHEA. Tira um examinho de sangue. Pô, meu DHEAzinho tá bom. Então, esquece, pula esse. Não, ele tá ruim. Uma suplementação com 100 miligramas por dia, tá? Não precisa muito mais do que isso, não. Estourando 200 miligramas, se estiver muito baixo, mas mesmo assim é uma dosagem que ao longo tempo tende a deixar o DHEA mais alto que o normal. Então assim, 100 miligramas está excelente. Número 7, carboidratos. Então,
Veja só, é uma substância natural, perfeito? Carboidrato tem na alimentação, tem na suplementação, mas é sempre natural. O carboidrato, se tiver baixo, né, lembra que eu comentei lá, o fisiculturista, dieta de zero carbo e tal, claro, carboidrato é energia. Por mais que você mande gordura, tenha gordura dentro de você, são vias diferentes, mais trabalhosas, mais custosas, que o corpo vai tentar economizar muito mais, e por tentar economizar ele te deixa indisposto. Então, se falta carboidrato na sua alimentação, você tende a se sentir mais indisposto. Tenho muitos alunos meus que me perguntam, Leandrão, estou no final do cut e estou indisposto, como é que eu faço para vencer isso? Não, é força de vontade, não tem o que fazer. O carboidrato baixo vai te deixar indisposto. Vou usar uma cardarine, vou usar umas outras substâncias que eu vou comentar aqui, beleza, vai amenizar, mas o papel do carbo é só dele. Claro, uma dieta de perda de peso, temos que aceitar que vamos ficar um pouquinho piores de disposição à troca de algo que a gente quer, que é perder gordura corporal. Porém, se você não está querendo isso, se você não está nesse momento da dieta, você aumente o carboidrato da sua dieta se ele estiver baixo, que vai ajudar muito. Número 6, o MCT. Então, eu conversei aqui com vocês agora sobre a questão do carboidrato. O MCT, o triglicerídeo de cadeia média, ele é uma gordura de absorção rápida, muito rápida. Então vamos dizer que você tem aqui por algum motivo, tá? Isso é extremamente questionável, que fique claro, como eu já falei aqui em mais de um vídeo do canal, muito mais de um vídeo, sobre um carboidrato muito baixo, mas eu posso colocar um pouquinho de gordura na dieta. Se eu colocar uma colher de azeite, é gordura, é fonte de energia, mas isso não vai melhorar a minha disposição. Já o MCT, por ele ter uma digestão muito rápida, ele pode melhorar um pouquinho. Quando que o pessoal costuma usar MCT num uso que está usando a cabeça, né? Não num uso que leu numa revista doida que mandou você fazer besteira. Treino depois que eu acordo e não tenho tempo para comer e treinar, né? Demorando um tempo. Mandei uma colher de azeite, 2 ovos inteiros, eu preciso esperar 2 horas para ir treinar. Então eu mando o MCT e isso pode me dar um pouco mais de vigor. Número 5, um efeito tamponamento celular causado pela beta-alanina pode melhorar a sua indisposição caso essa indisposição aconteça exclusivamente na atividade física. O efeito tamponamento ele funciona como? Eu vou simplificar porque não é o tema do vídeo, eu já fiz vídeo sobre beta-alanina. Quando você treina, você libera ácido, certo? Que se chama ácido lático. O ácido lático mexe com as reações enzimáticas. Justamente por mudar o pH, aquela enzima que tem a ação de catalisar, de melhorar, de acelerar um processo, ela funciona pior. E o que essa enzima está fazendo naquele momento? Vamos colocar assim, tá? Está ajudando a fazer uma ressíntese de adenosina difosfato para adenosina trifosfato. A adenosina difosfato foi a que perdeu um fosfato que era tri. Então a tri ela virou di. Só que a adenosina trifosfato, que é o ATP, é o que faz você ter energia para treinar. Logo, se você faz essa ressíntese do ADP para o ATP muito rápido, você dura mais no seu treino. Só que o ácido bloqueia a ação dessa enzima, do ADP para o ATP. E aí, se você faz um efeito tamponamento nela com a beta-alanina ou com o bicarbonato de sódio, você consegue ter uma ressíntese maior por um tempinho um pouco maior. Claro que vai esbarrar em alguma coisa, mas você consegue um pouquinho mais. Então, a beta-alanina pode melhorar. Número 4. Pensando na mesma coisa, nós vamos para a creatina. Então, a creatina também faz isso por uma outra via, que é carregar mais a nossa célula. Isso vai jogar mais água, a água tem também oxigênio. Então, com mais oxigênio, eu consigo fazer uma melhor ressíntese do ADP para o ATP novamente. Então, a creatina pode melhorar a minha disposição no treino, tá? Fora do treino não, porque já dá conta dessa ressíntese acontecer. 3. Falei do DHA, então vou falar da testosterona. Testosterona baixa causa indisposição, sem nenhum tipo de dúvida, no homem e na mulher. A turquesterone não tem o poder estético, tá? Você não vai ficar gigante tomando turquesterone. Ela é um fitoandrogênico que copia, né, entre aspas, a testosterona. Você experimenta sim, né, um aumento de libido com a turquesterone. E isso também pode fazer você ter um aumento de disposição caso sua testosterona for baixa. Número 2, a cafeína. Então, a cafeína, lógico, ela é um estimulante simpático-mimético. Isso quer dizer o quê? Que ela imita o sistema nervoso simpático que te coloca em estado de luta ou fuga. Então, a cafeína pode te ajudar. O grande lance é que a cafeína pode muito mais maquiar do que resolver o problema. Então, te estimula, você fica legal para treinar, depois você tem aquela queda de novo. E você vai aumentando a dose da cafeína corriqueiramente e logo você está viciado. Então,
tô cansado hoje, vou mandar uma cafeína aqui legal, vou treinar bem, mas amanhã eu sei que eu vou acordar bem, ou eu já estou investigando a minha causa, é só até melhorar, ok. Para usar sempre direto, cada vez aumentando mais a dose, vai piorar o teu quadro em longo prazo provavelmente. Assim como a nossa número 1, a teacrine. Só que a teacrine ela é um pouco mais suave nisso. Então, para quem tem uma intolerância à cafeína, se sente ansioso, coisas nesse sentido, pode utilizar a teacrine, mas a teacrine também está na mesma classe de droga. Isso, cafeína é droga e teacrine também. Então, ela também pode causar isso. Agora, eu falei muito aqui do sono. Eu vou te deixar com esse vídeo aqui, que são vários macetes para você dormir bem. Não é só tomar produto, não é só tomar coisa não, tá? Tem coisa assim que envolve uma característica janelística da sua casa. Quer dizer, não entendi nada. Então, assiste esse vídeo que você vai melhorar o seu sono, melhorando as propriedades janelísticas da sua casa.